isso é a maneira que a gente tem de ver a vida, né? Sim. Mas talvez o cara que é do ISIS, do Estado Islâmico, da Jihad ou do outro, ele não vê a vida assim. A vida dele é a guerra santa. Então a vida dele é matar o máximo de não fiéis para ele poder ir pro paraíso. Desculpa, eu fiquei de te responder do Estado Islâmico, né? Você me perguntou se ele estava em Gaza. O Estado Islâmico, ele tentou se instalar uma época em Gaza, não conseguiu, tá? Era uma célula. Isso foi bem na época que eles estavam bombando, que foi 2014, 2015, que eles fizeram os atentados na França, do Bataclan, né? Mas como você tem muitos grupos terroristas na faixa de Gaza, eles próprios não têm interesse de você ter um outro rival aparecendo lá. Então eles mesmos já cortaram o mal pela raiz. Tá. Aqui no Brasil nós temos algumas facções. Na Colômbia nós temos até guerrilheiros, né? As nossas facções hoje chegam a beirar guerrilhas. Sim. A pergunta é, como que funciona? Quais os principais extremistas que há lá entre Israel e Palestina? E o que cada um deles, na sua visão, embora você não seja integrante, pelo que eles militam? Porque aqui no Brasil, novamente, é dinheiro. A parada é dinheiro. E lá a gente ouve que esse tipo de clã, se é que eu posso chamar assim, eles militam por religião, por espiritualidade. Ideologia. Por ideologia. Tudo baseado em um ser divino, que lá é Alá. Alá, que pra ele seria um Alá, o profeta Mohammed, Tá. né? Eu acho que assim, um dos grandes problemas que a gente tem é mais ou menos a mesma coisa que aqui. Se você pegar na facção, quem que tá morrendo nos combates de facção ou de polícia? São os oficiais de polícia, os praças, o pessoal que tá na rua. Na facção também, quem morre nos confrontos é o aviãozinho, é o cara que faz a segurança. Mas aí você tem os cabeças disso tudo, que são os chefes das facções, ou até os próprios governadores, ou vamos pegar, por exemplo, o Dória. Ele é um cara que ele não tem noção da polícia, porque ele nunca foi operacional, tá? E isso não é culpa dele, ele não foi algo que ele seguiu. Mas ele não tem como ele saber a necessidade de alguém que tá operando na rua, porque ele nunca passou por aquilo. E aí se você pegar, por exemplo, o Hamas, você tem pessoas que estão combatendo em Gaza contra o exército israelense, morrendo, mas os líderes, eles estão no Catar, em hotéis 6 estrelas, com os dinheiros que são doados para a comunidade, para a criança, para a população palestina. Então o dinheiro que a comunidade internacional doa para fazer infraestrutura, escola, hospital, esse dinheiro, os líderes do Hamas, eles não ficam em Gaza, porque eles sabem que em Gaza a qualquer momento eles podem morrer com um ataque aéreo israelense. Eles moram no Catar, no Bahrein, em hotéis 6 estrelas, né? Tanto se você pegar agora no último confronto que teve, o líder do Hamas, ele estava num hotel 6 estrelas em Gaza, no dia que tiveram 14 combatentes do Hamas mortos, vazou uma conta do Hotel Mandarim, lá em Doha, de $1 milhão que ele teve com a comitiva dele. Então você pensa, a população tá sofrendo, quem é guerrilheiro? Beleza, o cara tem a ideologia dele, ele tá lá morrendo, mas o cara que tá fazendo tudo isso e botando tudo isso, que é realmente o líder, ele tá num hotel 5 estrelas, entendeu? Não tô defendendo facção nunca, jamais. Mas você entende que o cara que tá morrendo lá, dificilmente vai ser o cabeça da parada, né? O cara que tá fazendo realmente dinheiro com a facção, ele tá em algum lugar, ele tá fora do Brasil, ele tá numa praia paradisíaca, né? O cabeça mesmo da operação, não é ele, dificilmente ele vai tomar o teco, né? Tá. E essa era a minha pergunta. Aqui no Brasil, por exemplo, o que sustenta, o que mantém o crime organizado hoje, substancialmente, de forma majoritária, é o tráfico de drogas. É a droga. Inclusive, a gente só ouve falar de cartel de Medellín, cartel de Sinaloa, México, Colômbia, Bolívia. Meu irmão, aqui no Brasil já tem cartel e a gente só não denominou como cartel. Lá, como que o pessoal sobrevive além das doações? É só doação? Na faixa de Gaza, você disse? Por exemplo, o Hamas, o ISIS, eles sobrevivem eles são financiados pelo Irã. Então o Irã atualmente, o país Irã, se você cortar o Irã, você acaba com quase 90% do problema do terrorismo mundial. O Irã ele não só financia os grupos terroristas que estão na faixa de Gaza, mas ele financia milícias que estão na África do Norte, que estão no Iêmen. Então, por exemplo... São aqueles caras que mete a peixeira nos outros, sai matando todo mundo? Exatamente. Que maluco. Ô, Dê, cadê o controle do ar? Tá gelado aqui, né? Você fica com esse calor aí, nem todo mundo tá na menopausa igual você. Manda, meu irmão, desculpa interromper. Imagina, irmão. E o Irã que faz esse financiamento, tanto de dinheiro quanto de equipamento.
Por isso que o governo de Israel, se você pegar a faixa de Gaza, eles não têm porto, eles não têm aeroporto. Tudo que entra lá dentro é controlado por Israel. E tudo que sai também. Por quê? Porque a gente não pode se dar o luxo de que um grupo terrorista tenha acesso liberado a armamentos. É a mesma coisa que você tiver um controle de uma comunidade, que você sabe que você tem um grupo operando lá, uma facção, e você não fazer nada. É a mesma coisa que você ter um problema de tráfico no Rio e vir um cara da STF e falar que você não pode subir um morro. Entendeu? Caramba, meu. Então, tudo que entra lá é checado. Tá. Eis a pergunta. Pra que o Irã financia essa porra? O que ele ganha com isso? A gente teve um grande problema no Irã. Puta, eu tô tendo que fazer você falar de história aqui. Imagina, irmão. Tamo aí pra isso. A gente teve um grande problema no Irã, que foi o quê? No Irã a gente teve uma revolução nos anos 80, que o governo iraniano foi deposto, e quem assumiu o controle lá foi um grupo de muçulmanos xiitas, que são muçulmanos de uma maneira, de um grupo um pouco mais extremista, radical, né? mais radical, exato. E a partir daí começou a se formar... São xiitas e sunitas, não é isso? Isso, exatamente. Começou a se formar, então, um país muçulmano muito religioso, com ideologias extremistas. A gente tem problemas extremistas na religião judaica também. Então você tem, por exemplo, em Israel, um departamento do serviço secreto interno que ele só opera com a área de judeus extremistas. Porque você tem judeus que já tentaram ou já fizeram atentados contra palestinos. E isso é muito grave. Do mesmo jeito que você tem palestinos que fazem atentados contra judeus, nós já tivemos e tem grupos de radicais que tentam fazer isso contra palestinos. Isso não é certo. E tem que estar atrás e tem que meter em cana e passar pela mesma coisa. Seriam milicianos aqui no Brasil? É um pouco diferente. Grupos extremistas. Se você pegar, por exemplo, o Adélio, que é um cara que esfaqueou o Bolsonaro. Até hoje a gente não sabe muito bem o que ele é. Mas o que? Ele não é um cara de facção, ele não é um cara, até onde a gente sabe, que mexe com arma, enfim, apesar de ter o treinamento. Mas também é um cara que vem de uma ideologia talvez um pouco mais socialista, de uma área política. Tá? E esse é um dos grandes problemas que a gente tem também em Israel, que são os lobos solitários. Então você tem o Hamas, a Jihad Islâmica, tem os grupos terroristas, que eles começam a criar ideologia, começam a criar material, incitação ao ódio. E aí você tem um cara que tá lá de mal com a vida um dia, o cara acorda, deu tudo errado pra ele e falou, eu vou pegar uma faca, vou sair, você só quer um judeu na rua. E aí é o lobo solitário. E isso é muito difícil pro serviço de inteligência da gente conseguir pegar. Porque um grupo terrorista se consegue investigar onde ele tá, quem são os integrantes. O lobo solitário não. Ele explode a qualquer momento? Exato, ele é o cara que ele tem um negócio lá no fundo da cabeça e você não sabe quando ele vai explodir. E aí o que o governo israelense fez? Eles criaram um programa que ele analisa o que as pessoas escrevem na rede social. Por quê? Foram feitas investigações que quase 100% dos lobos solitários que saíam para fazer as ações... Deram sinais em redes sociais de que iam fazer algo. Que pariu, véio. Então o governo criou um departamento que só analisa com um programa o que as pessoas escrevem na rede social. Deve ser palavra-chave. Exato. Que top, velho. E aí, a partir disso, começou a diminuir muito o número de lobos solitários. Óbvio que não cortou, mas diminuiu muito, muito, muito. E de alguma forma desestimula, né? Com certeza. Cara, tem um vídeo que roda, não sei se é de lá, eu acredito que sim. É um vídeo bem famoso, que tem alguns policiais, acho que uma parte tá sentada no banco. Toma uma facada. E outra parte tá em pé. E um cara, exatamente nesse nível, do nada ele chega próximo, conversa com o policial, e daqui a pouco, cara, ele sai esfaqueando os policiais e obviamente ele é alvejado e neutralizado e morto. Uhum. Bem feito, que vai pro quinto dos infernos. Cara, é esse tipo de situação? Exatamente. Essa situação que aconteceu foi numa época... Eu tava em Israel nessa época. Foi a época que a gente teve o problema dos detectores de metais no Monte do Templo. Então, o que aconteceu? 2 terroristas palestinos entraram no Monte do Templo, que é uma área em Jerusalém que é controlada pelos palestinos. É um local sagrado para rezar. E eles entraram lá armados e assassinaram 2 policiais. Puta que pariu. E a partir daí o governo israelense falou, a partir de agora, se vocês quiserem entrar aqui para rezar, vocês têm que passar pelo detector de metal. E a partir daí começou uma grande revolta dentro do mundo árabe, dentro de Israel e na faixa de Gaza. Então aí começaram... Por quê? Porque eles acharam que Israel não tinha o direito de colocar um detector de metal num acesso a um local sagrado. Mas podia antes entrar armado? Nunca pôde, entendeu? Foi um atentado terrorista. Tá. Orquestrado como?
Você tem uma não é uma facção, você tem uma polícia jordaniana que toma conta desse local. Por quê? Por você ter um status sagrado, você não pode ter alguém israelense só tomando conta, você precisa ter de alguém neutro. Então, como a gente tem acordo com a Jordânia, você tem a polícia do Monte do Templo, que é uma polícia, é um grupo jordaniano que estão desarmados, fardados, mas eles têm um poder de polícia lá dentro, tá? E um desses oficiais jordanianos ajudaram os terroristas a entrarem com arma nesse local e eles fizeram um atentado. Com qual interesse, velho? De novo, é um interesse político, né? Ideológico. E aí colocamos os detectores e aí começou uma revolta, que eles não queriam os detectores. Tá. E aí você começa atentados pelo país. Mas esse cara que esfaqueou os policiais era palestino ou não? Ele era palestino. Tá, Ele era palestino. tá. O palestino cultua